Entre o actus e o factum, os comportamentos contraditórios no direito privado, tema da dissertação da mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, Helena de Carvalho Gomes, em debate hoje aqui no programa Academia. Eu já gostaria de agradecer pela presença e também já passar a palavra ao professor Flávio Salles, que é professor de Direito do Uniceub. Professor. Professora Helena, em primeiro lugar, meus cumprimentos pela tese. Professora Aiston, Remarque, nosso coordenador do programa. Professora, em primeiro lugar, eu gostaria de, além de parabenizá-la, eu gostaria de informar que a leitura do seu trabalho me despertou alguns posicionamentos, algumas visões quanto à nossa vida em sociedade. E eu parto dessas observações iniciais e eu parto invertendo a sua proposição. Como seria se fosse permitido contradizer os próprios comportamentos? A impressão que eu tenho, a sugestão apenas para o debate, é que nós estaríamos chegando a um caos na vida em sociedade. Esse tipo de comportamento que você poderia contradizer o seu próprio comportamento nos levaria ao caos e ao caos a insegurança da vida da sociedade. E a insegurança, a própria injustiça. Quer dizer, então, eu vi no seu trabalho aquele eixo, não é, norteador de toda a nossa vida, de todo o nosso, da nossa convivência, que a senhora chama de, que deve existir nessa convivência, que a senhora chama de confiança entre as contrapartes. Eu diria, confiança na convivência entre os seres humanos. A partir dessa colocação, chama a minha atenção o fato de que a segurança seria aquela relação entre as contrapartes, relação entre os indivíduos, que devem ter segurança dentro da sua própria existência, dentro da sua vida em coletividade. Na coletividade, ele deve ter a segurança de viver, de saber que os seus direitos serão respeitados e os seus deveres devem ser observados. Nos levando a um patamar superior, que seria a justiça, que nos traz a equalização dessa segurança, para que não tenha mais segurança que o outro. Mas a senhora, dentro dessa configuração, a senhora tem a coragem, e aqui eu quero parabenizá-la, no final do seu trabalho, e me chamou muita atenção, afirmar que a vedação de contradizer os próprios atos deve ser utilizada com extrema parcimônia e apenas em situações especialíssimas, sob pena de que se perca a confiança nas regras que dispõem sobre o exercício dos direitos. Ora, e aqui está o problema de busca do equilíbrio, não é? A verdade dentro do equilíbrio. Se de um lado nós teríamos um caos na convivência de seres humanos, se não fosse proibida a contradição do próprio comportamento, do outro lado, o exagero nessa proibição poderia nos levar a uma prevalência da segurança, talvez em detrimento do próprio sentimento de justiça. E aí a senhora coloca, entre outros temas, o uso parcimonioso da boa-fé. Da boa-fé que deve dar um limite, não um limite, mas apresentar, deve possibilitar essa questão da contradição dos próprios comportamentos. Seria a exceção. Agora, boa-fé é outro tema que realmente nos traz a um subjetivismo muito grande, não apenas do indivíduo enquanto indivíduo, mas também o subjetivismo daquele que vai julgar, daquele que vai apreciar se houve ou não boa-fé numa situação específica. Então, dentro desse contexto, todo o tema
da segurança nos remete mais uma vez à justiça, em que você vai buscar esse equilíbrio da convivência, esse equilíbrio da maneira de ser do ser humano dentro da coletividade. E é por isso que eu gostaria de ouvi-la, já que a senhora colocou também a proibição de contradizer, eu gostaria uma palavrinha sobre a permissão de contradizer, não é? No próprio comportamento dentro da sociedade. Se levaria mesmo ao caos, levaria mesmo a essa insegurança plena e através dela a injustiça? É essa a questão que eu coloco, parabenizando mais uma vez pela escolha do tema, pela forma como a senhora colocou. Professora. Bom, muito obrigada pela leitura atenta que fez do meu trabalho, que me deixa muito honrada. E com relação à questão da segurança e também da confiança. Na verdade, quando se fala em tutela da confiança, realmente o que se coloca em primeiro plano, com certeza, é essa dialética entre segurança e justiça. Essa necessidade de se tentar buscar o equilíbrio entre essas duas variáveis que dão um tom do direito. Quando se coloca que se deve tentar proibir e impedir que as pessoas contradigam o seu comportamento, isso não significa que as pessoas estejam completamente proibidas de se contradizer. Isso por quê? Porque, por um lado, a contradição ela é insta ao ser humano. O ser humano é um ser essencialmente contraditório. E todo o progresso que se faz, todo o crescimento pessoal que se tem, ele dificilmente se faz sem recuos e sem hesitações. Então, na verdade, sendo a contradição uma variável, vamos dizer assim, que informa o comportamento humano, ela deveria ser, em princípio, admitida. Porém, há determinadas hipóteses em que essa contradição de comportamentos viola determinadas expectativas que foram criadas pelas pessoas. E o direito tem a missão de tutelar, sim, a confiança legitimamente criada. Claro, isso tem que ser avaliado concretamente, né? Tem que ser avaliado pelo juiz. Por quê? Porque as normas, elas colocam esquemas abstratos de conduta. E tanto é assim que quando o titular do direito ele exercita esse seu direito, na verdade, ele está exercitando o direito amparado pelo ordenamento jurídico. Mas esse exercício, concretamente, ele se revela injusto na medida em que viola a confiança da contraparte. Então, o que se pode dizer é, o senhor bem me questionou, há a permissão de se contradizer? Sim, em princípio o ser humano é eminentemente contraditório, mas ele tem que ser responsável também por essa contradição. E sempre que ele, com essa contradição, ele tenha criado expectativas legítimas na sua contraparte, e essas expectativas elas tenham feito com que a contraparte tenha investido, vamos dizer, tenha feito gastos ou tenha assumido uma determinada conduta, fiando-se no comportamento do titular do direito, evidentemente, essa confiança tem que ser tutelada. Então, na verdade, a questão não é só se contradizer ou não, é saber se aquele comportamento, ele efetivamente criou uma expectativa, ele gerou a confiança da contraparte. Evidentemente que não se tutela toda e qualquer confiança, porque a se tutelar assim chegaria ao ponto de se proteger expectativas que foram criadas de forma irresponsável pela contraparte. Então, é necessário que realmente a contraparte ela tenha podido confiar, que ela realmente tenha tido razões para poder confiar naquele comportamento, né, e confiar em que aquele exercício de direito não teria ocorrido. Então, essa é a ideia. Com relação à extrema parcimônia com que eu defendo, que seja assumida na aplicação da proibição de contradizer os próprios comportamentos,
eu falo isso por quê? Porque eu entendo a proibição de venire contra factum próprio como um instrumento de correção da rigidez legal. Porque, em tese, o titular do direito poderia muito bem exercitar aquele direito. Como eu já disse, ele está amparado pelo ordenamento jurídico. Mas, concretamente, aquele exercício afigura-se injusto. Aquele exercício contraria as expectativas da contraparte. Então, ele, nessa qualidade, vai ter que ser paralisado. Esse exercício vai ser, então, bloqueado. Essa contradição de comportamentos, ela, como eu já disse, em princípio, ela seria lícita. Mas ela só não é porque, no caso concreto, ela frustrou as expectativas da parte. Então, por isso, por se tratar a proibição de contradizer os próprios comportamentos de um instrumento, de uma figura que visa atenuar o rigor da lei, o caráter muito abstrato da lei, ele tem que ser um instrumento que realmente deve ser aplicado com muita cautela, com muita prudência, em situações especiais, porque, do contrário, corre-se o risco de perder a confiança na própria lei. E isso é muito reforçado até pela letra do artigo 187 do Código Civil, que dispõe, agora eu não vou saber exatamente o termo utilizado, mas ele diz mais ou menos que o exercício ele vai ser inadmissível quando ele contraria, acho que manifestamente, os limites estabelecidos, dentre outros parâmetros, pela boa-fé. Ora, manifestamente traduz justamente essa ideia de que de um exercício intolerável, de um exercício que é marcadamente inadmissível, marcadamente viola o princípio da boa-fé. E, bom, finalmente, com relação à boa-fé objetiva, eu acho que esse é um ponto que daria ensejo a um programa por si só. Porque a boa-fé objetiva representa um vetor que traz para o ordenamento determinados princípios éticos, né? Para quê? Para o exercício de direitos, para as condutas assumidas pelas partes, até de maneira geral por todas as pessoas. Agora, há hoje um grande perigo, e isso já tem sido denunciado por vários autores no direito brasileiro, de uma aplicação completamente irresponsável da boa-fé objetiva. Tem-se visto que a boa-fé tem sido invocada para tratar de determinadas situações que já são muito bem resolvidas pelo ordenamento, independentemente do princípio da boa-fé. E é por isso também que eu acho que essa ideia de que a vedação de contradizer os próprios comportamentos seja aplicada de forma bastante parcimoniosa, ela também se harmoniza com essa ideia de que, da mesma forma, a boa-fé ela tem que ser rigorosamente aplicada, tem que ser aplicada em situações realmente especiais. Porque, realmente, do contrário, qual o risco que se corre? Corre-se o risco de inflar a boa-fé com ideias, com um conteúdo que realmente não está na sua essência, e com isso fazer da boa-fé um instrumento que enfim, perde a sua utilidade porque não se consegue verificar, não se consegue identificar um conteúdo preciso. Bem, agradecendo também a presença, já quero aqui passar a palavra ao professor Aiston Henrique. Nosso muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado. Bom, eu quero registrar congratulações à professora Helena pela excelência do trabalho que desenvolveu. Realmente esse é um tema muito importante na atual história do direito brasileiro e, infelizmente, só agora tem ocupado a atenção dos nossos juristas. O que eu queria colocar para a professora Helena é a seguinte questão. Nos foi dito que o venire contra factum próprio surgiu com os glosadores e que foi aplicado sobretudo no direito alemão. Nós sabemos que, à época dos glosadores, o direito não era ainda sistematizado. Daí porque havia necessidade de técnicas para se estabelecer quais seriam as condutas padrões legítimas. De outro lado, no direito alemão, é caracterizado por um excesso de formalismo. E o objetivo destacado pela professora foi exatamente o de quebrar um pouco essa rigidez do formalismo legal. Por outro lado, o venire contra factum próprio surge no direito brasileiro exatamente após o Código de 2002, que é caracterizado pela existência de algumas cláusulas gerais, como foram citadas aqui, a boa-fé objetiva,
o próprio abuso de direito e também por conceitos jurídicos indeterminados que tornam o Código Civil um pouco mais aberto. Acresce-se a isso a própria cultura brasileira, que é também um pouco mais aberta e admite com bem mais facilidade uma interpretação mais flexível. Além disso, nós temos hoje uma legislação muito minuciosa em alguns aspectos. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, é exemplo de uma legislação que tenta trazer todas as técnicas, incorporar no seu texto todas as técnicas que busquem uma relação jurídica na sua essência justas. Então, nesse quadro é que eu coloco para a professora a seguinte questão: não ficaria um pouco esvaziada a aplicação da técnica do venire contra factum próprio diante desse quadro da legislação brasileira, caracterizada, por um lado, por essa minudente disciplina das condutas e dos comportamentos e, por outro lado, pela presença muito grande de cláusulas abertas e conceitos jurídicos indeterminados? Muito obrigada, mais uma vez, assim como eu disse ao professor Flávio, também fico muito honrada pela leitura que fez do meu trabalho. Com relação a essa primeira pergunta, eu diria que não. E começo pelo argumento final levantado pelo senhor. Na verdade, essas cláusulas gerais, elas são muito amplas, né? E elas podem muito bem atuar como fundamento do próprio impedimento de contradizer os próprios comportamentos. Agora, elas, justamente pelo fato de serem muito gerais, elas pedem uma concretização. E eu acho que a vedação in venire contra factum próprio, ela auxilia, porque, na verdade, ela tem um nível menor de abstração. Porque, por exemplo, se nós pensamos boa-fé é um conceito amplo, que, em tese, serviria por si só para poder bloquear esse exercício de comportamentos contraditórios, como o senhor coloca. Mas, por ser justamente um conceito muito amplo, é um conceito difícil de ser trabalhado, difícil de ser concretamente manejado. Por isso é que eu creio que a associação dessas figuras à boa-fé, ela é importante porque, na verdade, ela determina determinados casos, determinadas hipóteses em que se vai ter a aplicação daquele princípio. Por exemplo, no direito alemão, houve a criação, a partir do parágrafo 242 do BGB, que traz a cláusula geral de boa-fé, dos chamados Fallgruppen, que são justamente essas hipóteses em que se aplica aquela cláusula ali. E esses grupos de casos, né, literalmente traduzida a expressão, são grupos que hoje redundam em figuras específicas, como, por exemplo, o impedimento de contradizer os próprios comportamentos. No direito alemão, a aplicação da teoria da base negocial, e por aí vai. Então, na verdade, eu acho que a presença de cláusulas gerais, como boa-fé, abuso de direito, ela, antes que esvaziar, ela pede a intervenção de figuras como o impedimento de contradizer os próprios comportamentos, na medida em que se trata de figuras mais concretas, mais específicas, que vão poder reger aqueles casos concretos. Com relação à questão do caráter minucioso da nossa legislação, eu estou de pleno acordo. Mas eu acho que esse caráter minucioso não elimina a utilidade do impedimento de contradizer os próprios comportamentos. Isso porque a legislação ela vai sempre prever determinadas hipóteses e na sua fatispécie vão ter realmente determinados elementos que muitas vezes podem não se verificar no caso concreto ou podem se verificar, né? E, de qualquer forma, essa previsão legal ela nunca vai esgotar toda a realidade daquela situação concreta. Então, é nesse sentido, justamente para poder corrigir as distorções dessa aplicação desse esquema abstrato, é que nós vamos ter, para isso, vamos ter o impedimento de contradizer os próprios comportamentos. Então, acho que ele pode ser aplicado paralelamente a minuciosa legislação que prevê muitas hipóteses e estabelece muitas consequências. Bem, e o Academia destaca as teses apresentadas nas universidades brasileiras que ganharam o mercado editorial.
e já estão disponíveis no mercado. Acidente do trabalho e responsabilidade civil do empregador, do mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, Cláudio Brandão, editora LTR. Técnica de petição inicial, do mestre e doutor pela PUC São Paulo, Nelson Palaia, publicado pela editora Saraiva. E nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes com o debate da dissertação entre o Actus e o Factum, os comportamentos contraditórios no direito privado, da mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Helena de Carvalho Gomes. Até já.